Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Era uma tarde quente de verão em Porto quando minha vida mudou para sempre. Eu me chamava Beatriz, uma jovem de 25 anos que crescerá entre as colinas verdejantes e as ruas de paralelepípedo da cidade. Nossa família sempre fora unida, talvez demasiado unida, como eu descobriria mais tarde. Aquela sexta-feira começou como qualquer outra. Eu ajudava minha mãe a preparar o jantar familiar, uma tradição sagrada que mantínhamos há anos. O aroma do cozido à portuguesa enchia a casa enquanto eu cortava legumes na cozinha. Beatriz, querida, pode ir buscar o vinho na adega? Minha mãe pediu, com suas mãos ainda enfarinhadas da massa da sobremesa. Desci as escadas em caracol até a adega familiar, onde as garrafas repousavam em poeirentas prateleiras de madeira. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Precisa de ajuda? Uma voz familiar ecoou na semi-escuridão. Virei-me e lá estava ele, Eduardo, meu tio por parte de mãe. Com seus 50 anos bem cuidados, cabelos grisalhos distribuídos com distinção e olhos que pareciam guardar segredos de meio século de vida. Usava uma camisa azul clara que combinava com seus olhos, e seu sorriso era ao mesmo tempo reconfortante e perturbador. Está tudo bem, tio Eduardo. Já estou quase terminando, respondi, minhas mãos tremendo levemente. Ele se aproximou, alcançando uma garrafa na prateleira superior. Seu braço roçou o meu, e um calafrio percorreu minha espinha. Seu perfume, uma mistura de madeira de sândalo e algo indefinivelmente masculino, envolveu-me momentaneamente. Deixe-me ajudar, ele insistiu, seus dedos tocando os meus ao pegar a garrafa que eu segurava. Naquele breve contato, algo estranho aconteceu. O ar pareceu ficar pesado, o tempo desacelerou, e eu senti uma conexão que jamais deveria existir entre tio e sobrinha. Seus olhos azuis fixaram-se nos meus, e por um instante que pareceu eterno, esqueci quem éramos, onde estávamos, e o que era apropriado. Obrigada, sussurrei, minhas bochechas ardendo. De nada, Beatriz, ele respondeu, sua voz mais grave do que eu lembrava. O jantar foi uma experiência agonizante. Sentada à mesa de madeira maciça que pertencera à minha avó, eu me sentia hiperconsciente de cada movimento de Eduardo. Quando ele ria, eu notava a forma como seus lábios se curvavam. Quando ele falava, eu observava suas mãos, mãos fortes de homem maduro, gesticulando com elegância natural. Minha prima Clara, sentada ao meu lado, cutucou-me suavemente. Você está bem? Parece distante. Estou ótima, menti, forçando um sorriso. Só um pouco cansada do trabalho. Mas a verdade era que eu não conseguia parar de pensar no que acontecerá na adega. Seria minha imaginação? Estaria eu inventando significados onde não existiam? Após o jantar, enquanto a família se reunia na varanda para apreciar a brisa noturna, Eduardo aproximou-se de mim. Você parece diferente esta noite, Beatriz, ele comentou, apoiando-se na varanda ao meu lado. Diferente como? Perguntei, evitando seu olhar. Mais madura. Mais consciente de si mesma. Suas palavras me fizeram estremecer. Como ele podia ver através de mim com tanta facilidade? Às vezes me pergunto como seria minha vida se tivesse feito escolhas diferentes, ele continuou, seu olhar perdido nas luzes da cidade abaixo de nós. Que tipo de escolhas? Ousei perguntar. Ele virou-se para mim, seus olhos sérios. Escolhas sobre amor, sobre paixão, sobre seguir o coração em vez da razão. O som dos outros familiares se aproximando quebrou o momento. Eduardo afastou-se discretamente, deixando-me com um turbilhão de emoções conflitantes. Mais tarde, na segurança do meu quarto, eu me debatia com meus pensamentos. Eduardo era meu tio, 25 anos mais velho que eu. Tudo isso era errado, perigoso, proibido. Mas então por que meu coração acelerava quando ele estava por perto? Porque cada olhar, cada toque acidental, me deixava tão perturbada. Peguei meu diário,
um presente de aniversário de Eduardo dos anos anteriores, e comecei a escrever, tentando dar sentido aos meus sentimentos. As palavras fluíam, confessando coisas que eu jamais ousaria dizer em voz alta. Quando finalmente adormeci, sonhei com mãos que se tocavam no escuro, com sussurros proibidos e com um amor que desafiava todas as convenções. Nos dias que se seguiram ao jantar familiar, cada hora parecia carregada de significado. Acordei com o coração acelerado, lembrando do olhar de Eduardo na varanda. O sol da manhã entrava pelo meu quarto, iluminando o diário que mantinha escondido sob o travesseiro. Beatriz, desce para o café. Chamou minha mãe. Sua voz soava normal, como se o mundo não tivesse virado de cabeça para baixo. Na cozinha, o aroma do pão fresco misturava-se ao café. Meu pai lia o jornal, e minha irmã mais nova, Isabel, reclamava da escola. Era uma cena doméstica perfeita, exceto pela ausência que eu sentia. O Eduardo virá jantar conosco amanhã, anunciou minha mãe, servindo suco de laranja. Ele trouxe aquele vinho especial da adega e prometeu trazer mais. Meu coração deu um salto. Tentei disfarçar, concentrando-me na torrada. Que bom, respondi, mantendo a voz estável. Ele sempre traz histórias interessantes. Isabel fez uma careta. É sempre tão sério. Ele é um homem maduro, querida, corrigiu minha mãe. Não um garoto da tua idade. Se ela soubesse o quanto aquela maturidade me afetava. O dia passou lentamente. No trabalho na livraria da família. Cada cliente me fazia pensar em Eduardo. Cada livro que arrumava nas prateleiras me lembrava suas mãos segurando a garrafa na adega. Às 3 da tarde, a campainha da loja tocou. Quando levantei os olhos, lá estava ele, Eduardo, vestindo um terno cinza que destacava seus ombros largos. Seus olhos encontraram os meus através da loja vazia. Beatriz cumprimentou, sua voz suave como seda. Espero não estar atrapalhando. Claro que não, respondi, minhas mãos suando. O que traz você por aqui? Precisava de um livro sobre a história de Porto para presentear um cliente, explicou, aproximando-se do balcão. Seus olhos pareciam examinar cada detalhe do meu rosto. Enquanto o ajudava a encontrar o livro certo, sua proximidade era quase insuportável. Quando nossas mãos se tocaram ao passar um volume pesado, uma corrente elétrica percorreu meu braço. Desculpe, murmurou ele, embora suas mãos não se afastassem imediatamente. Não tem problema, sussurrei, perdendo-me em seus olhos azuis. O som da porta da loja se abrindo nos separou. Uma cliente entrou, e Eduardo recuou, assumindo uma postura profissional. Encontrou o que precisava? Perguntei, tentando recuperar a compostura. Mais do que imaginei, respondeu ele, com um significado que só eu entendia. Enquanto ele pagava pelo livro, nossa conversa fluiu sobre temas seguros. O tempo, a família, os negócios. Mas sob as palavras superficiais, havia uma corrente subterrânea de entendimento mútuo. Até amanhã, então, disse ele ao sair, seu olhar prometendo mais do que as palavras podiam expressar. A noite chegou, e com ela, a agonia da expectativa. No meu quarto, abri o diário e escrevi sobre cada momento, cada olhar, cada toque acidental. As páginas se enchiam de confissões perigosas. Na manhã seguinte, passei horas escolhendo o que vestir. Um vestido simples de algodão, nem muito casual nem muito formal. Queria parecer natural, mas sabia que cada detalhe era calculado para ele. Quando a noite caiu e a campainha tocou, meu coração parecia querer escapar do peito. Lá estava Eduardo na porta, segurando 2 garrafas de vinho e com um sorriso que me fez esquecer como respirar. O jantar foi uma tortura deliciosa. Sentado à minha frente, Eduardo mantinha uma conversa animada com todos, mas seus pés ocasionalmente roçavam os meus sob a mesa. Cada contato furtivo era como uma confissão silenciosa. Depois da refeição, enquanto a família se dispersava, ele me encontrou na cozinha,
lavando a louça. Deixe-me ajudar, ofereceu, pegando uma toalha para secar as taças. Estávamos sozinhos pela primeira vez desde a loja. O ar entre nós parecia vibrar com energia não dita. Beatriz, sussurrou ele, secando lentamente uma taça. Precisamos falar sobre isso. Sobre o quê? Perguntei, sabendo perfeitamente bem. Sobre o que acontece entre nós, ele respondeu, seus olhos sérios. Não é normal, e sei que você sente isso também. Minhas mãos tremeram dentro da água espumosa. E o que vamos fazer? Não sei, admitiu ele, aproximando-se. Só sei que quando estou perto de você, esqueço que sou seu tio. Esqueço a diferença de idade. Esqueço tudo, exceto isso. Seus dedos tocaram meu pulso, e o mundo parou. Naquele momento, nada mais importava, nem a família, nem as convenções, nem as consequências. O som de passos no corredor nos separou. Minha irmã entrou na cozinha, totalmente alheia ao momento crucial que interrompera. Precisam de ajuda? Ofereceu Isabel. Já terminamos, disse Eduardo, recobrando a compostura instantaneamente. Mas seus olhos me disseram que a conversa estava longe de terminar. A semana seguinte foi um exercício de tortura silenciosa. Cada encontro familiar, cada olhar trocado com Eduardo me deixava mais consciente do perigo que representávamos um para o outro. Minha mãe, sempre atenta, começou a notar minha inquietação. Beatriz, você está tão distante ultimamente, comentou ela durante nosso almoço de sábado. Será que está trabalhando demais na livraria? Talvez, menti, evitando seu olhar perspicaz. São tantos inventários para fechar este mês. A verdade era que eu mal conseguia me concentrar no trabalho. Cada cliente que entrava na livraria me fazia esperar que fosse Eduardo, mesmo sabendo que ele estava em Lisboa a negócios. Sua ausência física não diminuía sua presença constante em meus pensamentos. Na terça-feira, recebi um pacote sem remetente. Dentro, encontrei um livro raro de poesia portuguesa com uma simples nota. Pensei em você. A caligrafia era inconfundivelmente dele. Minhas mãos tremeram ao abrir o livro. Na página de rosto, uma dedicatória discreta. Para B, cujos olhos iluminam meus dias mais sombrios. E escondi o livro sob o balcão, meu coração batendo descontroladamente. Era um risco enorme, um passo além da linha que jamais deveríamos ter cruzado. Na quinta-feira, ele apareceu na livraria no final do dia. O sol poente dourava seus cabelos grisalhos quando ele entrou, trazendo consigo o aroma familiar de sua colônia. Beatriz cumprimentou, seus olhos sérios. Precisamos conversar. Fechei a loja mais cedo, minhas mãos trêmulas enquanto virava a placa para fechado. Ele me seguiu até o escritório nos fundos, onde as pilhas de livros criavam um mundo isolado do resto da cidade. O livro. Comecei, mas ele interrompeu-me. Sei que foi um risco, disse ele, suas mãos nos bolsos do casaco. Mas há algo que preciso dizer, mesmo sabendo que é errado. O ar entre nós parecia carregado de eletricidade. Eu me apoiei na mesa, sentindo as pernas fracas. Eduardo, nós não podemos. Sei, ele sussurrou, aproximando-se. Sei que sou 25 anos mais velho. Sei que sou seu tio. Sei que isso poderia destruir nossa família. Mas quando estou perto de você, todas essas razões parecem insignificantes. Suas palavras ecoaram no pequeno escritório, confirmando todos os meus receios e desejos mais secretos. O que estamos fazendo? Perguntei, minha voz quase inaudível. Algo perigoso, ele admitiu, seus olhos azuis queimando com intensidade. Algo que poderia nos destruir. Mas Beatriz, eu nunca senti algo assim em toda a minha vida. Ele estendeu a mão, seus dedos quase tocando meu rosto antes de recuar. Devemos parar enquanto ainda podemos, disse ele. Mas sua voz carecia de convicção. E se não quisermos parar,
Ousei perguntar, o coração batendo forte em meu peito. Seu suspiro pareceu carregar o peso de todos os seus 50 anos. Então estaremos brincando com fogo, querida. E alguém certamente se queimará. O toque do telefone nos fez afastar abruptamente. Era minha mãe, perguntando quando eu chegaria em casa para o jantar. Quando desliguei, Eduardo já se afastara, sua figura imponente parecendo repentinamente vulnerável. Preciso ir, disse ele, sua voz rouca. Mas saiba disso, Beatriz. O que sinto por você me assusta mais do que qualquer coisa em minha vida. Ele saiu, deixando-me sozinha entre as pilhas de livros silenciosos. Deslizei até o chão, minhas pernas já não me sustentando. Naquele momento, compreendi que havíamos cruzado um limiar do qual não haveria retorno. As consequências poderiam ser devastadoras, mas a atração entre nós era mais forte do que qualquer razão. Mais tarde, em casa, encontrei minha mãe na sala, examinando fotografias antigas da família. Olhe esta foto do Eduardo no seu casamento, ela comentou, mostrando-me a imagem. Ele parecia tão jovem, tão cheio de esperanças. A imagem mostrava Eduardo aos 30 anos, ao lado de sua então noiva. Seus olhos no retrato pareciam diferentes, menos vividos, menos intensos do que os que me fitavam agora. O que aconteceu com eles? Perguntei, tentando manter a voz casual. Às vezes as pessoas simplesmente crescem em direções diferentes, ela respondeu com um suspiro. O Eduardo merecia ser mais feliz. Naquela noite, enquanto me deitava na cama, as palavras de minha mãe ecoaram em minha mente. Será que poderíamos ser a felicidade um do outro? Ou seríamos a ruína mútua? Peguei o livro de poesias que Eduardo me dera, abrindo na página marcada por um bilhete discreto. Encontro-te amanhã às 4 na igreja de São Francisco. Se vieres, saberás minha resposta. O risco era enorme, mas minha decisão já estava tomada. No fundo, eu já sabia que seguiria meu coração, mesmo que isso significasse queimar-me nas chamas do nosso amor proibido. O dia daquele encontro marcado para as 4 horas chegou com uma tensão quase palpável. Acordei antes do amanhecer, meu estômago em nós enquanto assistia ao sol nascer sobre Porto. Cada hora que passava era um tormento doce, uma mistura de antecipação e medo. Minha mãe notou minha agitação durante o café da manhã. Estás tão quieta hoje, Beatriz. Aconteceu algo? Não, mãe, menti, evitando seu olhar. Só estou um pouco cansada. A verdade era que meu coração batia tão forte que eu temia que todos pudessem ouvi-lo. Cada batida parecia gritar Eduardo em um ritmo perigoso e sedutor. Na livraria, o dia arrastou-se com uma lentidão agonizante. Atendi clientes automaticamente, minhas mãos trêmulas ao manusear os livros. Ao meio-dia, quase desisti do encontro por 3 vezes. A cada vez, porém, a lembrança dos olhos de Eduardo, da intensidade de suas confissões, me fazia reconsiderar. Às 13h30, fechei a loja mais cedo, inventando uma consulta médica. O ar de outono carregava um frio que não conseguia acalmar o calor que queimava em meu peito. A igreja de São Francisco erguia-se imponente contra o céu cinzento, suas gárgulas de pedra testemunhas silenciosas de segredos séculares. Minhas pernas tremiam ao subir os degraus de mármore gasto pelo tempo. Dentro, a penumbra da igreja envolveu-me como um manto. O aroma de incenso e velas queimadas preenchia o ar pesado. E então, vi sua figura solitária ajoelhada em um dos bancos da frente. Eduardo parecia diferente, mais velho, mais sério, seus ombros curvados sob o peso de nossa situação. Quando se virou e nossos olhos se encontraram, o mundo exterior desapareceu. Ele levantou-se e veio ao meu encontro, seus passos ecoando no silêncio sagrado. Você veio, sussurrou, seus olhos percorrendo meu rosto como se memorizassem cada detalhe. Eu não conseguiria não vir, respondi, minha voz tão baixa que quase se perdeu no vasto espaço. Ele guiou-me para uma capela lateral,
escondida das vistas principais. A luz filtrada pelos vitrais pintava nossos rostos com cores de fogo e paixão. Beatriz, começou ele, suas mãos tremendo ligeiramente. O que sinto por você é errado sob todos os aspectos. Mas é mais real do que qualquer coisa que já vivi. Eu também admiti, as palavras saindo como uma confissão sagrada. Passei noites em claro lutando contra isso, mas o coração não conhece regras de parentesco, completou ele, seu olhar intenso. Ele estendeu a mão, e pela primeira vez, nossos dedos se entrelaçaram completamente. O contato foi como um choque elétrico, proibido e maravilhoso. Existe um caminho para nós? Perguntei, minhas esperanças frágeis como o vidro dos vitrais. Ele fechou os olhos por um momento, sua expressão dolorosa. Há sempre um caminho, Beatriz. Mas o preço pode ser alto demais para ambos. Nosso sussurro foi interrompido pelo som de passos se aproximando. Rapidamente, nos afastamos, assumindo uma postura de meros conhecidos que se encontraram por acaso. Uma idosa passou por nós, fazendo o sinal da cruz antes de acender uma vela. Seus olhos curiosos repousaram sobre nós por um instante demasiado longo. Quando ela se afastou, Eduardo sussurrou urgentemente: não podemos ficar aqui. Encontre-me no jardim do Palácio de Cristal ao pôr do sol. Sai da igreja primeiro. Meu coração batendo descontroladamente. O ar fresco da tarde pareceu uma bênção após a atmosfera opressiva da igreja. No jardim do Palácio de Cristal, as últimas luzes do dia douravam as árvores e o rio Douro ao longe. Encontrei Eduardo em um mirante escondido, sua figura solitária contra o pano de fundo do pôr do sol. Aquela senhora na igreja, disse ele assim que me aproximei. Ela é amiga da sua mãe. O sangue pareceu congelar em minhas veias. Ela nos reconheceu? Com certeza, respondeu ele, seu rosto sombrio. Isso complica tudo. O que vamos fazer? Perguntei, o medo substituindo momentaneamente a paixão. Ele tomou minhas mãos entre as suas, seu toque firme e reconfortante. Há algo que você precisa saber, Beatriz. Algo que muda tudo. Seus olhos estavam sérios, cheios de uma verdade que eu não estava preparada para ouvir. O que é, Eduardo? Ele respirou fundo, seus dedos apertando os meus. Eu não sou seu tio biológico. Sua mãe e eu não compartilhamos o mesmo sangue. O mundo parou. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Os olhares estranhos, os segredos familiares, a atração que sempre parecerá errada, mas agora se revelava sob uma luz completamente diferente. Como é possível? Sussurrei, minhas pernas amolecendo. É uma longa história, disse ele, seu olhar suplicando compreensão. Uma que sua mãe jurou nunca revelar. Nesse momento, ouvimos vozes familiares se aproximando pelo jardim. Vozes que reconheci imediatamente. Eram da minha mãe e da irmã, que decidirá fazer um passeio noturno no mesmo jardim onde estávamos traindo sua confiança. O som das vozes da minha mãe e irmã aproximando-se pelo jardim fez meu sangue gelar. Eduardo puxou-me rapidamente para trás de uma sebe densa, nossos corações batendo em uníssono acelerado. Meu Deus, sussurrei, agarrando-me ao seu braço. Ela não pode nos encontrar aqui. Os passos delas passaram a poucos metros de nós, suas vozes claras na quietude do crepúsculo. Às vezes penso que a Beatriz anda tão distante ultimamente, comentava minha mãe. Será que ela está com problemas na livraria? Ela parece feliz, mãe, respondeu Isabel. Só está crescendo. Quando seus passos se afastaram, soltamos a respiração que estávamos segurando. O perigo imediato havia passado, mas a ameaça pairando sobre nós era mais real do que nunca. Precisamos sair daqui, disse Eduardo, sua voz tensa. Mas primeiro, você merece saber a verdade completa. Ele guiou-me por um caminho alternativo até seu carro, estacionado discretamente em uma rua lateral.
Durante o trajeto até seu apartamento, o silêncio entre nós era pesado, carregado de perguntas não respondidas. Seu apartamento no centro de Porto era elegante, mas impessoal, mais um hotel do que um lar. Fotos de família decoravam as paredes, incluindo uma de minha mãe e ele jovens, sorrindo com uma intimidade que eu nunca compreenderá. Sentemos, ele indicou, servindo 2 copos de água com mãos que tremiam ligeiramente. A história que vou contar vai chocá-la, Beatriz. Já estou chocada, respondi, sentando-me na borda do sofá. Por favor, apenas me diga a verdade. Ele sentou-se frente a mim, seus olhos sérios. Sua mãe e eu crescemos juntos no mesmo orfanato em Lisboa. Éramos como irmãos, embora não compartilhássemos sangue. Quando completamos 18 anos, saímos juntos e criamos nossa própria família. As palavras dele ecoaram na sala silenciosa. Então você não é? Não sou seu tio biológico, confirmou ele. Sua mãe me considerava seu irmão, e eu a amava como uma irmã. Quando ela conheceu seu pai, apoiei o relacionamento. Tornei-me o tio Eduardo para você e Isabel. Uma onda de alívio misturado com confusão inundou-me. Por que manter isso em segredo? Sua mãe sempre teve vergonha de seu passado no orfanato, explicou ele, seu rosto sombrio. E seu pai vem de uma família tradicional que talvez não entendesse. Era mais fácil manter as aparências. Ele levantou-se e foi até uma gaveta, retirando uma pasta antiga. Aqui estão os documentos do orfanato. E cartas que trocamos quando eu viajava a trabalho. Ao folhear as páginas amareladas, uma nova realidade começou a se formar. Fotos de 2 adolescentes. Minha mãe com seus longos cabelos escuros e Eduardo, já com aquela seriedade nos olhos, confirmavam sua história. Então tudo o que sentimos. Comecei, minhas mãos tremendo. Não é biologicamente errado, completou ele. Mas ainda é moralmente complexo. Para o mundo, ainda sou seu tio. Para sua mãe, sou seu irmão adotivo. E eu te criei como minha sobrinha. Ele ajoelhou-se frente a mim, tomando minhas mãos. O que sinto por você, Beatriz, é real e profundo. Mas se agirmos sobre esses sentimentos, estaremos traindo a confiança de sua mãe de uma maneira que ela pode nunca perdoar. Lágrimas encheram meus olhos. O que estamos fazendo, Eduardo? Estamos nos apaixonando, sussurrou ele, seu polegar acariciando minhas mãos. De uma maneira que nenhum de nós planejou ou desejou. O toque do seu telefone nos fez afastar. Era minha mãe, preocupada com meu paradeiro. Preciso ir, disse eu, levantando-me abruptamente. Ela está me procurando. Beatriz, espere. Ele segurou meu braço gentilmente. Precisamos decidir como proceder. A senhora da igreja. Ela certamente contará à sua mãe que nos viu juntos. O peso da situação caiu sobre mim como uma pedra. O que podemos fazer? Temos 2 opções, disse ele, seu rosto marcado pela angústia. Podemos terminar isso agora, para sempre, e tentar voltar à normalidade. Ou, perguntei, meu coração esperançoso. Ou enfrentamos a verdade, respondeu ele. Revelamos nosso segredo e aceitamos as consequências. Naquele momento, o interfone do apartamento tocou. A voz da Cíndia ecoou pelo sistema. Senhor Eduardo, há uma senhora aqui insistindo para falar com você. Diz que é sua irmã. Nossos olhos se encontraram em pânico silencioso. Era minha mãe. Ela havia nos encontrado. O que fazemos? Sussurrei, o medo tomando conta de mim. Eduardo olhou para a porta, depois para mim, seus olhos cheios de uma determinação repentina. Enfrentamos a verdade, disse ele, tomando minha mão. Juntos. Mas quando ele abriu a porta, não era minha mãe que estava do outro lado. Era a senhora da igreja, com uma expressão severa e um envelope na mão. Precisamos conversar, Eduardo, disse ela.
seus olhos passando de mim para ele. Sobre você e essa jovem. E sobre um segredo muito maior que vocês dois desconhecem. Seus olhos fixaram-se em mim, e ela acrescentou: sobre quem sua mãe realmente é, minha querida. E por que Eduardo nunca poderá ser o homem para você. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.